Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Conhecendo Sobrenatural. Sou Cris Oliveira e hoje estou aqui para contar relatos sobrenaturais. Então, desde já, peço para você deixar seu like e comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Hype esse vídeo. E também peço que você fique até o final e venha comigo escutar os relatos de hoje. Bom, curiosos, hoje o tema é um pouco diferente, né? É relato / lendas urbanas. Então venha comigo ouvir essas histórias. A dama do baile e a capa no túmulo. No início do século XIX, quando Fortaleza ainda caminhava entre lampiões, ruas de pedras e som distantes das carruagens, os bailes eram mais do que simples festas. Eram acontecimentos sociais importantes, noites em que o tempo parecia suspenso entre as valsas, vestidos longos e olhares demorados. Foi em uma dessas noites, por volta dos anos 1900, que ele a viu pela primeira vez. O baile aconteceu em um antigo salão iluminado por grandes candelabros e as senhoras usavam vestidos de mangas compridas, rendas delicadas e cores claras, enquanto os cavalheiros se vestiam de ternos escuros, chapéus e capas, necessário para enfrentar os frios nas chuvas repentinas que aconteciam naquela época. Ele não era um homem dado a romances. Trabalhava muito, vivia de forma discreta e raramente se deixava levar por encantamentos. Mas, naquela noite, algo fez parar no meio do salão. Ela estava ali, sozinha, próxima a uma das colunas, usando um vestido antigo, ainda mais antigo do que os demais. O tecido parecia de outra época e havia algo de melancólico na forma como ela observava o baile, como se estivesse presente e ausente ao mesmo tempo. O mais estranho era que ninguém parecia notar a sua presença, enquanto os pares rodopiavam pela pista. Ele percebeu que ninguém esbarrava nela, ninguém a convidava para dançar, ninguém sequer olhava em sua direção. Apenas ele, movido por um impulso que não soube explicar, aproximou-se. "Posso lhe fazer companhia?" perguntou. Ela sorriu, e um sorriso triste e contido, mas verdadeiro. Conversaram durante boa parte da noite. Ela falava baixo, com uma voz suave, e contava pouco sobre si. Disse apenas que se chamava Helena e que não costumava sair muito. Ele, encantado, sentia que cada palavra dela parecia atravessar o tempo. Em momento algum não dançaram. Era como se algo invisível os impedisse. Ainda assim, aquela conversa foi suficiente para que eles se apaixonassem. Quando o baile chegou ao fim, uma chuva forte começou a cair. Uma daquelas chuvas grossas, repentinas, que encharcavam as roupas e os calçados. Ele se ofereceu para acompanhá-la até a sua casa. No caminho, percebeu que ela tremia demais. Sem pensar duas vezes, retirou a própria capa e colocou sobre os ombros dela. E a chuva batia forte, mas ela parecia aliviada, quase agradecida demais por aquele gesto simples. Antes de se despedirem, ela olhou e lhe mostrou sua casa. "Amanhã eu devolvo sua capa", disse. "Pode passar lá para buscar." Então ela deu um beijo no rosto do rapaz, toda tímida, e sorriu levemente. Então ela disse: "Obrigada por essa noite linda." Ela então se afastou lentamente até entrar na casa. No momento que ela deu o beijo, percebeu que seus lábios eram gelados. Mas ele sabia que ela estava com frio. Mas isso não o incomodou. Pelo contrário, seu coração bateu mais forte ainda. Naquela noite, ele mal dormiu de tanta saudade dela. E no dia seguinte, tomado pela ansiedade e pela esperança de revê-la, foi até o endereço indicado. Era casa antiga de uma fachada simples, silenciosa demais para aquele horário do dia. Bateu à porta. Quem atendeu a porta foi uma mulher mais velha, de seus 70 anos ou mais, de semblante muito cansado. "Bom dia, senhora. Procuro por Helena. Ela mora aqui?" A mulher empalideceu. "Helena?"
repetiu com a voz trêmula: "Por que o senhor procura minha filha?" Confuso, ele explicou tudo: o baile, a conversa, a chuva e a capa emprestada. Disse que Helena havia prometido devolver no dia seguinte e a mulher começou a chorar. "Meu filho", disse segurando-se no batente da porta, "minha filha faleceu há 20 anos. Ele riu de nervoso, achando que se tratava de algum engano. "Isso não é possível. Eu falei com ela ontem à noite. Ela estava viva, conversou comigo, me deu este endereço." A mulher balançou a cabeça. "Helena perdeu a vida por causa de uma febre. Desde então, nunca mais saí desta casa, pois sinto muita falta dela. E a casa da Helena não é mais aqui." O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, ela resolveu mostrar uma foto de Helena para ele, mas ele não acreditava. "Se o senhor quiser, eu lhe mostro", disse a mulher com pena dele. "O túmulo dela fica no cemitério São João Batista." O cemitério daquela época já era o mais conhecido da cidade. Antigo, silencioso, carregado de histórias e despedidas. Caminhar por seus corredores de túmulos era como atravessar camadas do tempo e dor. Quando chegaram ao túmulo, ele sentiu o coração falhar. Sobre a lápide, cuidadosamente dobrada, estava sua capa, ainda úmida, e ali estava a foto de Helena, já desgastada pelo tempo. Ele caiu de joelhos, incapaz de falar. A mulher chorava baixinho, como se confirmasse algo que já temia há muito tempo. Então ela falou: "Helena gostava de bailes e, mesmo doente, sonhava em ir dançar mais uma vez, vestir seus vestidos antigos, sentir-se viva por mais algumas horas. Mas, infelizmente, não pôde comparecer no seu baile de 18 anos. Depois daquele dia, o homem nunca mais foi o mesmo. Alguns dizem que ele continuou visitando o túmulo, levando flores e conversando sozinho, como se ainda a visse ali. Outros juram que, em noites de chuva, uma figura feminina pode ser vista caminhando próximo ao cemitério, envolta em uma capa escura. Há quem diga que essa lenda surgiu para explicar encontros impossíveis, amores que atravessam a morte, ou apenas para lembrar que nem tudo que se vê pertence ao mundo dos vivos. Mas, no fundo, seja apenas isso, uma história antiga, passada de boca em boca, como tantas que nossas mães e avós contavam. Daquelas que agarravam a gente, que ficam na memória e que fazem a gente olhar 2 vezes para a chuva, para um baile antigo ou para uma capa esquecida sobre um túmulo. Eita, curiosos! Essa é bem bacana. Ela parece com o encontro macabro do Valci Monteiro, né? E outra que tem, eu não me lembro, em outro lugar do Nordeste que também tem essa história da moça da capa. Mas essa história quem me mandou, na verdade, foi uma inscrita do canal, né? Eu achei bem interessante, eu fui pesquisar e eu achei essa história muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu acredito que antigamente, né, tinha essas lendas urbanas que faziam todo sentido, né? Até hoje em dia, de vez em quando, as pessoas têm modo de namorar um fantasminha e não sabe, né? Enfim, vamos para mais um relato aqui no canal. Então, curiosos, vamos para mais um relato aqui no canal. O Coroinha do Sino Acorrentado. Olá, Cris. Meu nome é Agenor Batista de Resende. Tenho 50 anos e até hoje moro na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Acompanho o seu canal há bastante tempo e depois de ouvir tantos relatos parecidos com histórias que fazem parte da tradição da minha cidade, resolvi finalmente criar coragem para te escrever. O que vou te contar não aconteceu diretamente comigo quando tudo começou, porque isso aconteceu há muitos anos antes de eu nascer.
mas é uma história tão antiga, tão conhecida por aqui, que foi passada de geração em geração dentro da minha própria família. Meus avós falavam disso com muita seriedade e quando eu era criança sempre ouvia tudo sentado na varanda da casa deles, prestando atenção em cada detalhe. Eles diziam que aquilo não era apenas histórias inventadas para assustar crianças. Diziam que muita gente presenciou coisas estranhas daquela época e que até hoje algumas pessoas evitam falar sobre o assunto. Tudo começou no ano de 1929. Aqui mesmo, em Conselheiro Lafayette. Naquela época, a cidade era bem menor e muito mais silenciosa. As pessoas viviam praticamente em torno da igreja e o som que marcava o ritmo das tardes era um bronze pesado dos sinos da matriz Nossa Senhora da Conceição. Segundo meus avós, ser coroinha naquela época é algo muito comum entre os meninos da cidade. Era considerado uma honra ajudar nas missas, servir ao altar e participar das atividades da igreja. Foi assim que um menino chamado Murilo Arcanjo Araújo, que tinha apenas 13 anos de idade, passou a ajudar na igreja matriz. Meus avós sempre diziam que Murilo era um menino muito dedicado. Levava o serviço da igreja com muita seriedade, como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida dele. O que aconteceu depois virou uma das histórias mais marcantes na cidade. Era 25 de maio de 1929. Segundo os relatos que chegaram até a minha família, o céu naquela tarde estava começando a ficar escuro, com aquele tom acinzentado típico do início do crepúsculo. Murilo subiu os degraus estreitos da torre da igreja, acompanhado de outro coroinha. Os dois iam tocar o sino que anunciava os ângelos, como era tradição na época. Mas como eram apenas dois meninos, houve aquela agitação típica da idade. Os dois começaram a disputar quem iria ter a honra de puxar a corda primeiro. Quem faria o sino dobrar com mais força? Quem faria o som ecoar mais alto pela cidade? Murilo já estava vestido com sua batina de coroinha e, segundo o que se conta, ele ficou próximo ao vão da torre enquanto o outro garoto se aproximava da corda do sino. Foi então que aconteceu a tragédia. Quando o sino de bronze começou a balançar em seu eixo pesado, alguma coisa deu errado. Pode ter sido o vento, pode ter sido o próprio movimento brusco do sino. O fato é que a batina de Murilo acabou enganchando na estrutura do sino. Em questão de segundos, aconteceu algo terrível. Com um solavanco violento, o menino foi puxado com força e arrancado do chão da torre. Quem estava passando pelo andro da igreja, naquele momento contou que viu apenas um vulto branco e vermelho despecando do alto. A torre tinha cerca de 20 metros de altura. O impacto foi brutal. Murilo perdeu a vida ali mesmo, aos pés da torre da igreja que ele tanto gostava de servir. Ainda vestido com a batina que usaria na missa, que ele nunca chegaria a usar. Segundo os meus avós, a cidade inteira entrou em luto. Era uma tragédia difícil de aceitar, principalmente porque se tratava de uma criança. A família do Murilo, tentando lidar com a dor e ao mesmo tempo homenagear o menino, tomou uma decisão em comum. Mandaram construir no cemitério da cidade uma réplica exata da torre da igreja. Murilo foi sepultado ali, vestido com roupas de coroinha, como se o tempo tivesse parado naquela última tarde. Mas, segundo os relatos dos antigos, foi aí que começaram os acontecimentos que ninguém conseguia explicar. Pouco tempo depois do enterro, algo estranho passou a acontecer todos os dias. Sempre às 17 horas da tarde, exatamente no horário em que o corpo de Murilo havia sido levado para a sepultura, o sino da torre matriz começou a tocar sozinho. Não era um toque normal, organizado,
como quando alguém puxa a corda com calma. Segundo quem ouviu naquela época, era um toque estranho, descompassado, às vezes rápido demais, às vezes lento, como se alguém estivesse tentando tocar o sino de forma desesperada. Meus avós diziam que muitas pessoas começaram a jurar que viam vultos brancos na torre da igreja naquele horário. Outros diziam ouvir choros. O zelador do cemitério, segundo as histórias antigas, diziam que às vezes escutava barulhos vindos de dentro da pequena torre que ficava sobre o túmulo de Murilo, como se alguém estivesse lá dentro. A cidade inteira começou a ficar assustada. As mães passaram a proibir os filhos de sair de casa perto das 17 horas. O comentário que corria entre os moradores era sempre o mesmo. Dizia que Murilo não sabia que estava morto e que continuava tentando cumprir sua obrigação de tocar o sino da igreja. A situação ficou tão séria que os próprios padres da matriz começaram a ficar preocupados depois de tentarem várias orações, missas, rituais religiosos para acalmar o que quer que estivesse acontecendo. Decidiram tomar uma medida diferente. Um grupo de padres foi até o cemitério. Segundo a tradição oral da cidade, eles acreditavam que o espírito de Murilo estava preso à imagem da torre construída sobre o túmulo. Então decidiram fazer algo simbólico. Mandaram forjar correntes de ferro. Durante um ritual cheio de orações, as correntes foram colocadas envolto à base da pequena torre do túmulo. A intenção era selar espiritualmente aquele lugar, como se estivesse prendendo ali o espírito inquieto do menino. Uma frase antiga que meus avós diziam que eram repetida naquela época. Ficou famosa entre os moradores, que o ferro segure o que a carne não pode reter e que o sino descanse para que a alma encontre o seu caminho. Até hoje, quem visita o cemitério aqui em Conselheiro Lafayette consegue ver o túmulo de Murilo. A pequena torre continua lá. E as correntes de ferros, já enferrujadas pelo tempo, ainda envolvem a estrutura. Agora vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu sempre ouvi essa história desde criança, mas confesso que nunca dei muita atenção. Achava que era só mais uma dessas lendas antigas que toda cidade tem. Mas quando eu tinha 37 anos, fui visitar o cemitério numa tarde de domingo. Era por volta de 16h50 e eu nem tinha reparado no horário. Caminhando entre os túmulos, acabei chegando perto da pequena torre que marca o túmulo de Murilo. Naquela hora lembrei da história que meus avós contavam. Fiquei parado ali alguns segundos olhando naquelas correntes velhas envolvendo o monumento. O cemitério estava completamente silencioso, nem vento tinha. Foi então que eu ouvi um som que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Lá longe, vindo da direção da matriz, começou a ecoar um som de sino. Um toque estranho, descompassado, como se alguém estivesse puxando a corda de forma irregular. Na mesma hora senti um frio subir pela minha espinha. Olhei no relógio e o horário marcava exatamente 17 horas. Naquele momento, eu juro para você, Cris, eu tive uma impressão de ouvir algo muito baixo vindo de dentro da pequena torre do túmulo. Não era um barulho claro, mas parecia um sussurro, um choro. Não fiquei ali para descobrir mais nada. Saí do cemitério com uma sensação muito estranha. Até hoje não sei dizer se aquilo foi impressão minha ou coincidência, ou se alguma história antiga realmente guarda algo que a gente não consegue explicar. Só sei que desde aquele dia eu passei a respeitar muito mais as histórias dos meus avós, que eles sempre contavam. Confesso que até hoje evito passar por aquele túmulo quando o relógio se aproxima das 5 da tarde. Obrigada e espero mandar mais relatos. Abraços. Eita, curiosos, hein? Toda cidade tem sua lenda urbana, né? E Conselheiro Lafayette tem essa.
bem interessante. Gostei muito da história aqui do Murilo, né? Espero que vocês tenham gostado das duas lendas de hoje, né? Daqui de Fortaleza e de Minas Gerais. Então, se vocês têm alguma lenda urbana na cidade de vocês, me mandem aqui também. Eu adoro contar lendas. Eu acho que toda cidadezinha tem a sua lenda. Então, vocês podem mandar para esse WhatsApp, 859-9201-0373. Lembrando que é sempre em texto, tá, curiosos? Para que assim facilite na hora de narrar, porque se vocês me mandarem áudio, é um pouco mais complicado. Então, em texto é mais fácil a gente corrigir, consertar, tá bom? Então, peço que vocês me mandem em texto para ajudar a fortalecer aqui o canal. Então, curioso, se puder, seja membro do canal, porque assim a gente terá mais vídeos, teremos mais assuntos diversos relacionados sempre ao sobrenatural. Iremos viajar não só aqui no Ceará, mas todo o Brasil com a equipe para trazer os mistérios do Brasil e também investigações paranormais. E também, né, investir em equipamentos de qualidade para que a gente sempre possa cada dia melhorar na edição, no áudio e no visual também, né? Quanto melhor a experiência, com toda certeza você voltaria aqui para assistir. Então, se for novo por aqui, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante. Dá hype nesse vídeo. Também peço que você mande para os parentes que gostam do sobrenatural, amigos. Nem mande para pessoas aleatórias, porque elas não vão nem abrir. Mas eu sei que você deve ter algum amigo que curte essa vibe sobrenatural. Então, manda para ele, viu, curiosos? Lembrando que quem for membro do canal, a gente tem vídeos exclusivos somente para membros, como os nossos bastidores com a equipe. Também de vez em quando eu vou querer fazer live só para os membros, que assim a gente vai ter comunicação mais de perto. E além disso, você irá participar do nosso grupo de WhatsApp dos Curiosos VIP. Então agradeço a presença de cada um de vocês e é como eu sempre digo, curiosos, o sobrenatural pode estar mais perto do que você imagina. Tchau, curiosos!